A Rádio Mulher apresenta Psicologia do Vamos lá, minha amiga. Vamos lá. Contribuindo para a promoção de saúde Obrigada. mental e bem-estar. A apresentação da professora e psicóloga Goza. Pois é, estamos chegando com a psicologia do dia a dia desta quinta, dia 3 de julho de 2025. Estamos recebendo aqui no programa Margarida Maria Paulo Rodrigues Vargas, a Goza. A psicóloga Goza atende em seu consultório à rua Barão do Monte Alto, 125, na sala 101. Goza, boa tarde, mais uma vez, é um prazer tê-la aqui em nossa programação. E já tem gente que está se acostumando, viu? Boa tarde. Ai, que bom, boa tarde, é um prazer estar de volta também. Ô Goza, olha só, o assunto de hoje é muito importante, assim como os outros também, mas esse envolve um fato, né, que nos chamou bastante a atenção aqui na região. O maior erro dos pais não está em como eles disciplinam os filhos, mas em como se relacionam emocionalmente com eles. Vivemos tempos desafiadores para quem cuida e educa, sobrecarga, culpa, excesso de informação e pouco espaço para a escuta emocional transformaram a parentalidade em um verdadeiro campo de batalhas internas. E antes da primeira pergunta aqui, na nossa pauta de hoje, eu queria saber de você, Goza. Que complicado aquele caso lá em Venâncio. Tenho certeza que, assim como eu, você se assustou quando leu também, né? Sim, é muito assustador e é muito complicado. Eu não posso fazer uma análise deste caso, né? Mas é muito complicado a gente pensar em como que ficou natural a gente suspeitar de filhos quando os pais são mortos, de pais quando os filhos são mortos. Como é que a gente chegou a esse ponto? Né? O que aconteceu com a gente que a gente chegou a esse ponto? Então, essas coisas que você falou, a sobrecarga, o excesso de informação, eu diria o excesso de palpite, né? Porque vem um e fala, não, mas você tem que educar assim. Vem outro e fala, não, mas você tem que educar assado. Não, mas não é assim. Isso é um excesso de informação, mas também é um excesso de palpite, né? E mais, uma sociedade absolutamente performática. Nós somos uma sociedade performática. Você tem que apresentar, não é? Há quem diga, quem fale da vida instagramável. Você tem que apresentar, você tem que parecer. E isso não é natural. Então, para apresentar, para parecer, para desempenhar, muitas vezes nós esvaziamos aquilo que é a essência, que é a relação íntima, pessoal, que implica em falhas. Mas as próprias falhas são educativas. Porque quando eu falho, eu digo, eu mostro, eu demonstro para o meu filho que ele também pode falhar, que ele não precisa ser perfeito. Então, essa pressão por desempenho, por performance, perde um pouco da força sobre ele. Quando eu falho, eu tenho a oportunidade de repensar, de redirecionar. Evoluir, né? E esse exemplo é fundamental para o meu filho. Então, essa relação real, onde pessoas reais convivem, onde se tece uma intimidade, ela é protetora. O Mário Sérgio Cortella fala uma coisa que eu acho fantástica e assim, absolutamente adequada para o nosso tema. A gente não aprende com os erros, a gente aprende corrigindo os erros. Né? Mas quem corrige os erros é quem está prestando atenção. Né? É quem tem a humildade de reconhecer o erro. E essa pessoa que erra, esse adulto que erra e se corrige e se desculpa, ele é um exemplo para os filhos. Você não precisa ser perfeito como pai, porque essa
ideia de que você é perfeito, às vezes afasta o seu filho. Porque ou ele desanima, que ele fala, nunca eu vou conseguir ser perfeito, ou ele resolve testar. E esse teste, que já é próprio da adolescência, né, se esse teste começa muito cedo, ele não tem estrutura. E aí ele não consegue se desenvolver. Então, quando a gente vê uma história dessa, né, tão dramática, tão violenta, Macabra, né? tão fria, não é? Você pensa, isso não começou ali, né? Naquele dia. Não, uma pessoa não acorda e fala assim, hoje eu vou matar todo mundo, né? Não é assim. Ela vai tecendo. E aí eu me pergunto, como esses pais não viram? Por que eles não viram? Eles estavam muito desconectados desse filho? Eles não conheciam esse filho? Porque a gente que convive com uma pessoa, a gente percebe nuances, não é? Sinais, detalhes, não é? Depois de um tempo convivendo, por exemplo, você e sua esposa, se você chega em casa com alguma coisa, uma pequena coisa diferente na sua expressão, ela sabe. Sim. Ela pergunta, Sim. o que aconteceu? Por que você está... Né? A gente faz a pergunta assim, por que você está com essa cara? Uhum. A cara é a mesma de sempre. A expressão denuncia alguma coisa. O comportamento, né? Denuncia alguma coisa. E ninguém viu. Né? Ninguém viu. Mas a gente está vivendo esse tempo de desconexão. Já me aconteceu no consultório, eu falar com a mãe, né, eu abro a porta e tem uma mãe e uma criança sentada. E eu falo, ué, o que está acontecendo com ele hoje? Nada. Mas ele está muito pálido. Não, está normal. E aí eu ponho a mão no rosto da criança, está suando frio. Eu falo, mas ele está suando frio. Ele está com uma expressão de indisposição. Não. Quando ela acaba de falar não, o menino vomita na minha sala toda. Ela não tinha percebido. Ela não tinha reconhecido. Então, esse sinal físico, né, que você reconhece, esse sinal emocional que você reconhece no baixar os olhos, no suspirar, no puxar um ar que não vem, ele vai te dando dicas, não é? Essa impaciência de socar tudo, de quebrar, esse maltrato às vezes sutil com o animal, às vezes com os seus objetos, são dicas. E quando a gente está olhando, a gente vê. Então a pergunta é, ninguém olhou, nem em casa, nem na escola, ninguém olhou para esse menino? E isso nos remete também à série que foi badaladíssima há uns meses atrás, Adolescência, né? Que a pergunta é a mesma, como ninguém viu? E aí voltamos para situações muito perigosas. Esses meninos e meninas estão entregues às redes sociais, eles estão em casa, mas eles estão fechados no quarto, vendo, ouvindo, participando de coisas que a gente não imagina. Então, eles estão entregues a um mundo muito mais amplo do que a praça da cidade. Eu vi essa semana uma postagem. Você deixaria o seu filho de 10 anos à noite, sozinho, na Praça da Sé, em São Paulo? Não, ninguém deixaria. Mas você deixa à noite, sozinho, no quarto, na internet. É mais perigosa que a Praça da Sé.
Sim, e às vezes deve dar aquela impressão que está seguro, mas que ali daquele quarto ele consegue adentrar em estradas, em caminhos muito perigosos. Muito perigosos. E é importante que a gente reconheça uma outra coisa que é fundamental. Criança e adolescente não faz o que a gente fala, faz o que a gente faz. Então, se eu me relaciono de maneira desrespeitosa com as pessoas do ambiente que ele assiste, não adianta eu falar. Se eu trato mal meu companheiro, minha companheira, se eu trato mal a empregada da casa, Se eu sou agressivo com eles, se eu me relaciono muito mal com os meus pais, com os meus sogros, se eu me relaciono mal com a escola, com as pessoas da escola, é porque a criança chega em casa e reclama da escola. E ela me ouve falar: que escola horrível, eu vou lá, eu vou quebrar o pau, eu vou fazer, eu vou acontecer. É isso que conta, né? Porque eu falo mal da escola. Então, ela também vai se sentir mal com a escola. ela vai chegar lá com esse sentimento. Com esse Mesmo que sentimento. tenha coisas boas, ela não vai observar aqueles pequenos detalhes bons. Ela é isso. Então, para os pais, é fundamental a coerência e a consistência. Se eu falo uma coisa, eu tenho que fazer. E se eu falo que é para fazer uma coisa, essa coisa tem que ser assim todo santo dia. Não é hoje pode, amanhã não pode. Hoje vale, amanhã não vale. Não é. Então, por que quando a gente atende criança, a gente usa jogos? A gente usa jogos com regras. Eu tenho jogos com regras extremamente elaboradas, difíceis de aprender a jogar. Eu treino em casa para eu não ter dúvida da regra. Porque isso é um treino de consistência. Essa é a regra. É para jogar 3 vezes. Não pode jogar 4, nem 5, nem 2. 3. Na semana passada eu falei, às vezes eu relativizo. Para uma criança que é muito contida, eu falo, não, vai de novo, não valeu, caiu no chão. Para uma criança que não respeita a regra, eu não relativizo absolutamente. Mas o treino é esse, não é? O aprendizado é esse. Eu não vou ficar falando na cabeça da criança, você tem que respeitar as regras, porque as regras... Não, a gente vai jogar e eu vou mostrar para ela que a gente respeita a regra. E se eu ganhar, ganhei. E ela perdeu. Sim. E ela vai ter que encarar A derrota. Ela pode chorar. Ela pode sair de lá muito brava comigo, socar a porta, sair pisando duro. Mas eu ganhei. Ô Gozi, você acha que esse é o maior desafio dos pais? Esse tratamento, esse acompanhamento, mesmo com a rotina dos pais, que às vezes não tem esse tempo todo para acompanhar. E como que a gente pode fazer para trabalhar isso e ser ajudado a criar esse filho dessa forma que faça com que ele não chegue a esses caminhos perigosos? Olha, a primeira coisa é ter consciência de que você não educa seu filho sozinho. Tem, né, um provérbio africano que fala que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Estabeleça a sua aldeia. Seja na escola, não é? Incluindo a escola, o pessoal da escola tem preparo, supervisoras, orientadoras, elas têm preparo. Estabeleça a sua aldeia, seus familiares, seus vizinhos, padrinhos. O professor de luta. Padrinhos. Professor de luta é fantástico. Professor de futebol. Eu vou, de jogos com regras. Isso. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma homenagem ao mestre Ivan da capoeira, da minha época de pinguinho de gente, anos 90. O mestre Ivan, eu brincava com ele e falava que ele era meu coterapeuta, porque ele me ajudava muito a disciplinar crianças de uma maneira que elas aceitassem.
não é uma disciplina abusiva, autoritária, mas que ela queira participar daquilo ali. Então, a primeira coisa que eu digo para os pais: construam a sua aldeia. Não estejam sozinhos. Construam a sua aldeia. Eventualmente, procurem ajuda profissional, mas conversem. Falem. Falem, inclusive com seus filhos, das suas dificuldades. Conte para os seus filhos a história da sua vida. Porque o seu filho não viu você criança, adolescente. E pode ser que naquele momento que você fala, ele não entenda. Mas ele vai construindo um entendimento. Né? Então, olha, eu fui criada por um pai que não teve pai. O pai do meu pai morreu, ele era criança, tinha 9 anos. Então, à medida que eu amadureci, e eu sempre ouvi essas histórias, de como foi a infância do meu pai, depois que o meu avô morreu, de como a minha avó ficou, essas coisas todas. Então, à medida que eu amadureci, eu passei a ter, além de tudo, uma grande admiração pelo meu pai. Como ele conseguiu ser pai de adolescentes se ele não teve um pai quando ele era adolescente? Como ele conseguiu fazer aquilo? Então, isso me deu compreensão das falhas que ele teve. E todos nós teremos. Não é? Então, fale, explique para o seu filho como você chegou onde ele entrou na história. As dificuldades que você enfrentou, as suas vitórias, as suas estratégias para alcançar as suas vitórias. Isso, além de instruir, isso cria conexão. E uma conexão que é íntima, que é pessoal. Eu não sei nada da sua vida pessoal. Eu tenho com você uma recente relação de trabalho. Mas eu não posso ter uma relação tão superficial com o meu marido, com os meus irmãos. Não é possível. Agora, se eu não tecer, essa relação não acontece automaticamente. Não é porque a gente mora na mesma casa. Não é porque a gente foi criado pelas mesmas pessoas. É porque a gente investe. Então, são duas coisas. Não é? É estabelecer a sua aldeia, não é? E privilegiar a conexão íntima, pessoal, a que não é tecnológica, não é? Porque é desconectar, às vezes, do celular, do computador, né, da internet e se conectar pessoalmente. Você falou sobre as redes sociais, só para fechar, eu acho que faltou uma palavra que eu acho muito importante a gente debater hoje em dia, que é também a comparação, né? O ser humano, ele tem esse grande defeito de comparar a vida dos outros com a nossa, e as redes sociais se tornaram isso muito mais destacável. Especialmente para as meninas adolescentes, isso tem sido fonte de muito sofrimento. Eu acho que para as meninas ainda é maior. É maior. Todos os estudos mostram, porque a pressão estética sobre as meninas é muito grande. Então, sobre o cabelo, sobre a forma do corpo, sobre o que veste, sobre as viagens. É sobre tudo, né? Então, tem estudos e quem quer, né, se aprofundar nesse tema, Dr. Daniel Becker, Pediatria Integral, que é o Instagram dele, e mais uma porção de outras pessoas que não me ocorrem aqui, o nome, a Sheili também, eles falam muito disso. Existe uma prevalência, quer dizer, uma ocorrência maior de suicídio nas meninas por causa dessas comparações. É impressionante. Eu já tenho ouvido alguns podcasts, alguém falando que a comparação com as redes sociais é destruidora, porque você pode ter um universo perfeito, né? Que é o seu pai, sua mãe, seu quarto, com o seu computador, seu videogame, sua escola, mas se o seu amigo tem um pouquinho a mais, você viaja para fora, você viaja para dentro do Brasil, o pai dele tem um carro melhor, o seu já não é tão bom. Isso faz com que a criança
não perceba aquela riqueza que tem no dia a dia. E por que isso é estimulado? Não é? Eu vejo isso no consultório. A criança chega toda feliz porque ela ganhou um relógio X, esses relógios que entram na moda, assim, né? Sim. Aí ela chega toda feliz porque ela ganhou o relógio. A mãe comprou na internet, chegou o relógio, ela vai para a sessão com o relógio, está toda feliz. Na semana seguinte ela não está com o relógio. E aí eu pergunto, ué, você não está com o relógio? Eu não vou usar mais. Não vou usar. Eu paguei maior mico na escola. Todo mundo falou que o meu relógio era falso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entendi. Era um produto paralelo. Era. Pois é. Né? E aí, assim, aquele relógio não serve mais, aí depois eu fico sabendo que teve uma briga enorme com a mãe, porque o relógio não era da marca igual a de todo mundo. Então são as armadilhas que a gente tem que saber se lidar, né, no dia a dia. Rose, como o tempo passa rápido. Passa rápido. Sabe quantos minutos já tem? 21 minutos. 21 minutos. Mas deixa eu só fechar uma coisinha. Claro. Não é que os pais sejam obrigados a dar o relógio da marca X. Sim. Não é que os pais estejam impedidos de dar o relógio da marca Y. Não é que a criança vá aceitar de boa na primeira, mas você precisa insistir com ela que ela tem o melhor possível, que ela pode desejar mais, mas que ela precisa entender a realidade. Ninguém muda a realidade negando a realidade. Então, os pais precisam suportar, né? Os pais precisam suportar essa reação da criança e oferecer a ela instrumentos para ultrapassar essas comparações. Muito bom, Goza. Muito bom conversar, nos orientar. Todas as quintas-feiras. Bom, lembrando que a gente está recebendo, né, a psicóloga, a Margarida Maria Paulo Rodrigues Vargas, a Goza, ela que também é professora e atende em seu consultório na rua Barão do Monte Alto, 125, sala 101. Goza, obrigado mais uma vez, até a próxima quinta-feira. Até a próxima quinta-feira, e na próxima quinta-feira vai estar aqui uma das maiores autoridades da nossa cidade sobre educação, que é a professora Maria do Carmo Vege. Legal, vamos deixar o Instagram que você fala que um dos canais para entrar em contato com você é direct lá do Instagram. Qual que é? Quersaber.psicologia. Então tá aí, obrigado mais uma vez. São 15 horas e 53 minutos. Na próxima quinta-feira, a Goza está de volta. Apresentamos Psicologia do Dia a Dia.